melhor. A partir do segundo filho, aí já passa o percentual ser 80%. Aí desconta na pensão, no plano 2 não desconta na pensão, e no plano PETS também não desconta na pensão. Tá? Aí, no final aqui, eu vou mostrar um quadro comparativo da minha situação, né? Continuando no plano PETS, fazendo BPO e não ir para o plano PETS 2, e fazendo BPO e ir para o plano 2, para o benefício de renda, para o benefício de risco e as contribuições. Como é que fica nessas três situações? Que aí vai ficar mais claro para vocês. Bom, então, continuando aqui a explicação, como eu já disse, é necessário que as pessoas, até 30 de novembro, se quiserem fazer o BPO, também até 30 de novembro tem que inscrever no plano PETS 2. Muito bem. No meu caso, a partir de dezembro de 2010, eu vou garantir aqueles 5.555, até 2019, eu vou continuar na empresa, pelo menos até 2019, né? Porque eu não fechei o tempo do INSS nem da PETS, e nesse período eu parei de pagar o plano PETS, mas vou passar a pagar o plano PETS 2. Então, a outra simulação que você tem que fazer, além do cálculo do BPO, que eu já acessei aqui, é entrar lá no plano PETS 2 e ver lá no plano PETS 2, nesse tempo que falta, ou seja, de dezembro de 2010 até fevereiro de 2019, no meu caso, quanto que eu vou acumular de renda extra no plano PETS 2. Que se o simulador a gente puder acessar, que está com problema técnico agora, eu vou apresentar. Se não, eu já vou aqui explicando, porque eu já tenho de cabeça, eu já fiz. Então, o que é que acontece? Quando eu abro o simulador do plano PETS 2, ele já apresenta lá na primeira tela a minha situação. Diz que eu entrei em 84 na empresa, diz que eu estou com 47 anos, diz que eu tenho 322 meses de TVP, de tempo de vinculação previdenciária, que equivale a 28 anos e tantos meses, e apresenta logo embaixo dizendo data provável da aposentadoria, 55 anos e 4 meses. Aí ele pergunta embaixo, vai postergar a aposentadoria? Eu disse, não, vou sair com 55 anos e 4 meses. E já dá lá também que eu não estou em condições especiais, ou seja, de dezembro de 2010 até 2019, esse simulador está dizendo que eu não vou estar em área insalubre. E, portanto, a Petrobras não vai estar recolhendo para a Previdência Social os 6% a mais para quem trabalha em área insalubre. E o simulador vai fazer a conta baseado nessa minha condição. Ó, então eu já tenho lá o tempo que falta, já sei que eu não estou em condição especial, mas eu preciso colocar lá no simulador, que é o único dado que você precisa informar, no simulador do plano 2, o seu salário. Bom, então qual é o salário que eu vou botar ali? Em termos de comparação, eu tenho orientado o pessoal a colocar o salário participação do plano PETS. Aí, qual é o salário participação do plano PETS? Salário participação do plano PETS é todas as parcelas do salário que desconta o plano PETS. E onde é que está isso? Está lá embaixo no contra-cheque. Você vai lá, salário participação do plano PETS. Então, no meu caso, o meu salário de participação está dando R$ 9.400. Aí eu vou lá no simulador e coloco lá R$ 9.400. Aí clico lá e onde tem o íconezinho de simular taxa de contribuição. Aí eu clico ali. Aí sai uma mensagem que diz o seguinte: você está habilitado a fazer o BPO. Quer simular sua aposentadoria no plano 2 na mesma data da saída, ou seja, 55 anos e 4 meses? Eu clico sim. Aí ele me apresenta as minhas taxas de contribuição no plano PETS 2. E quais são as taxas de contribuição no plano PETS 2? Elas variam de acordo com a faixa etária. Como eu já vou começar com 47 anos, eu caio dos 47 aos 50 nos 10%.
E a partir dos 50 eu já caio nos 11%. Ah, quer dizer que é 10 e 11 fixo? Não. Como você pode variar a contribuição, tem lá a alternativa de você baixar a contribuição. Então, no plano Petros 2, as taxas contributivas são as seguintes: até 30 anos, de 6 a 8, de 30 a 40, de 6 a 9, 40 a 50, de 6 a 10, e acima dos 50, de 6 a 11. Então, quando eu clico lá no simulador, simular a contribuição, ele já coloca para mim de 47 a 50, 10. E a partir dos 50, 11. Se eu clicar lá no 10 e 11, eu baixo. Só que se eu fizer isso, a Petrobras também vai baixar a contribuição dela. Então não é interessante eu fazer isso. Então lá no simulador eu deixo 10 e 11. E clico lá em simular meu benefício. Quando eu clico lá em simular benefício, está dizendo que em fevereiro de 2019, eu vou ter acumulado no plano Petros uma renda adicional vitalícia de R$ 1.120. R$ 1.120. Então, eu tenho a terceira renda para fazer a minha comparação. Eu tenho o INSS 2.333, eu tenho o BPO 5.555 e tenho o plano Petros 2, R$ 1.120. Bota aí, vamos ver se agora acessa de novo. 112, 3280. Agora tabula aí para mim. Isso. Bom, outro detalhe importante, que as pessoas não sabem, é outro conceito importante. Paulo César, lá no simulador, ele está dizendo lá, no plano 2, se eu puder abrir aqui eu vou mostrar. Está mostrando lá a sua contribuição no plano Petros 2? A partir de 1º de dezembro de 2010? Tá. R$ 940. Que é o resultado dos 10% e dos 11%, né? R$ 940. Ah, Paulo César, você disse que no plano Petros você paga 960 e que isso representa 11% do seu salário de participação? É. Mas você não paga 14,9%, que lá no meu contra-cheque, quando eu olho a contribuição Petros, eu olho lá 14,9%. Aí eu disse, não, eu não pago 14,9% sobre o salário de participação. Como vocês também não pagam. Vocês pagam 14,9% sobre a parcela do salário que passa do teto do INSS, que passa de R$ 3.400. Então, se você pegar o seu contra-cheque, olhar salário e participação e olhar a contribuição, você vai ver que vai variar entre 11%, 10% e 9%. Porque as taxas contributivas são até meio teto, ou seja, até R$ 1.700, 3,9%. De meio teto a um teto, ou seja, de 1.700 a 3.400, teto do INSS, 6,9%. E o que passa de 3.400 é que incide 14,9%. Então é a alíquota progressiva. Conforme você vai aplicando isso no seu salário de participação, você vê que no final, o que você realmente paga está variando, no meu caso, R$ 9.500 de salário de participação, né, varia entre 10% e 11%, que é mais ou menos a mesma taxa máxima do plano Petros 2, no meu caso. Aí eu vou para outro exemplo, que eu de cara eu digo, não é interessante fazer o BPO e ir para o plano 2. Quem é o grupo que eu diria que do ponto de vista financeiro não é interessante, a não ser que já esteja com o BPO igual a 1, que aí é o benefício integral. Mas se o BPO dele não for igual a 1, qual é o grupo, fator de proporção igual a 1, qual é o grupo que não é interessante fazer, do ponto de vista financeiro, fazer o BPO e contribuir para o plano Petros 2 a partir de 1º de dezembro de 2010? Quem paga menos o plano Petros? Quem é esse pessoal? É o pessoal que lá em 91 fez documento dizendo que não queria aumentar a contribuição para 14,9. Certo? Então esse pessoal ele paga, em vez de pagar 3,9, ele paga 1,9.
até R$ 1.700. De 1.700 até 3.400, em vez de ele pagar 6,9, ele paga 4,9. E na parcela do salário dele, que passa dos 3.400, em vez de ele pagar 14,9, ele paga 11,9. Então, para o meu salário participação ali, 9.400, eu estou pagando 11, ele está pagando 7. Se ele vai para o plano 2, ele vai passar para 11. Ele pode baixar para 7, mas não vai acumular o mesmo benefício. Ele não vai acumular, no meu caso, R$ 1.120, porque no meu caso, R$ 1.120 no plano 2 é com 11. Mas se baixar para 7, não vai dar R$ 1.120. Então, esse caso, eu digo, né, principalmente se o BPO dele não é igual a 1, o fator de proporção dele não é igual a 1 do BPO, e se ele não está topado no teto, né, esse caso, ele vai trocar o consórcio, que ele está pagando um preço de um Gol, por um consórcio que ele vai estar pagando um preço de um Vectra. Só que também tem que dizer que lá no plano Petros, ele está pagando um consórcio de um Gol, mas ele vai receber um Vectra. E eu estou pagando, vou receber o Vectra, mas estou pagando o preço de um Vectra. Ele está se beneficiando do coletivo. Ele só consegue pagar menos e receber igual porque está no plano coletivo, no mutualismo do plano Petros. Ah, Paulo César, então vamos entrar na justiça para tirar esse valor a mais. Porque para que foi esse valor a mais? Esse valor a mais, lá em 91, foi para... Você clicou em benefício de risco? Ah, já está ali. Clica ali em reserva de contribuição rapidinho. Esse valor a mais, ele veio lá na época para que o aposentado e os futuros aposentados, que somos nós que ainda não aposentamos, quando a gente fosse corrigir o nosso benefício, a correção, em vez de ser em setembro, que é a data base da ativa, né, ela acontecia no ano seguinte, na data do INSS, para antecipar o reajuste. Só que naquela época o reajuste era junho, então tinha um reajuste da categoria em setembro, lá a tabela salarial dava 8%, 10%, aquela inflação alta 80%, 110%, ele não recebia o reajuste de setembro, esperava até junho do ano que vem para receber esses 110% lá no benefício dele, e a inflação comendo no centro. Quando aumentou essas contribuições para essas três taxas, aumentou em média 3%, essas três taxas que eu citei aqui, quem optou por pagar mais, ou seja, ficou quieto, tem o reajuste do benefício na mesma data da categoria, setembro, do reajuste da ativa. Quem não optou, só tem o reajuste na data de reajuste do INSS. Só que tem uma questão importante, o INSS veio antecipando o reajuste, pagava em junho, passou para abril, maio, abril, né, março, fevereiro e agora em janeiro. Então, e não tem mais a inflação que tinha. Então, no final das contas, quem está pagando mais é que está sustentando tudo isso. Quem está pagando menos está se beneficiando. E quanto mais tempo, lá em 91 o cara estava longe da aposentadoria, mais está pagando. E quem estava mais perto da aposentadoria, menos pagou. E a conta está no bolo todo. Uns pagando mais, outros pagando menos. Por causa do mutualismo que o plano tem. Se eu tirar esses valores agora, entrar na justiça, porque tem gente entrando na justiça, só que tem um detalhe, é paritária a contribuição. Se você baixar a sua contribuição lá no plano Petros, a Petrobras também vai baixar a contribuição dela. E aí, com menos recursos no plano, menos dinheiro para investir, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um rombo que vai ter que acertar a conta lá na frente. Então, essa ação de ganhar na justiça vai baixar, mas depois vai ter que acertar lá na frente, porque a empresa, isso vai dar problema no plano no futuro. Bom, aqui voltando para a questão do risco, está lá as contribuições, como é que são corrigidas, até 97 valor histórico, de 78 até 96, aqueles índices ali, RPN, OPN, BPN, né? Só a partir de 94 passou a corrigir para o IGPM, PC, IPC, GPDI, depois voltou para o IGPM.
2002, é tudo que você contribuiu, mas descontando taxa de risco e corrigindo pelo GPM. E de 2003 até hoje, tudo que você pagou, descontando a